Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conceda a cada irmão esta paz renovadora, que o Senhor também lhe dê o sono, que o Senhor lhe dê o descanso, em nome de Jesus. Senhor, oramos agora, meu Deus, para que toda a força das trevas, toda opressão, meu Deus, que assola, meu Deus, a vida dos irmãos, meu Deus, que estão angustiados ainda neste momento, inquietos, que o Senhor venha trazer essa paz, esse renovo, que o Senhor venha trazer, Pai amado, dentro deste lar, dentro desta família, a edificação espiritual. Senhor, abençoa estes jovens, Pai amado, meu Deus, aleluia, que estão buscando a Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, esta família, esses pais, meu Deus, toma toda a família, Senhor, toma, Senhor, meu Deus, a todos os trabalhadores, Pai amados, os nossos irmãos amados que estão espalhados nos quatro cantos deste mundo, meu Deus, aqueles que estão em campo neste momento, que o Senhor venha dar força, venha dar, Senhor, meu Deus, direção a eles, Pai amado. Senhor, frustra todo o plano do maligno sobre a vida deles, liberta aqueles que estão, Pai amado, Senhor, aprisionados, Senhor, por toda opressão maligna, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, é tremendo quando nós ficamos constantes na obra de Deus, aleluia, é tremendo. Eu sei que nem todos podemos ter esse privilégio. Até a gente já pregou outro dia de Maria e Marta realmente estava toda preocupada e Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Então, nem todos podem ter esse tempo de estar no Evangelho, porque até para estar tem que ter uma renúncia, meus irmãos. Uma renúncia realmente de muitas coisas na vida para poder estar na frente da obra, na frente do trabalho, meus irmãos. Então, é tremendo, porque você fica em todo o tempo ligado com Deus. Todo o tempo você está ligado com Deus, ligado realmente na meditação, na palavra, na oração, na pregação. Isso, ele te deixa praticamente ligado com o Pai em todo o tempo. Então, é tremendo a palavra. E nós precisamos buscar Deus com um propósito realmente de alcançar o que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado tantas coisas para nós, meu irmão e minha irmã. Só que nós precisamos nos adequar para conquistar aquilo que Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou, mas nós precisamos realmente estar se colocando nessa posição. Sempre temos que falar o que atrapalha a nossa vida de conquistar aquilo que Deus já preparou para nós. É a nossa natureza caída, meu irmão. A nossa natureza caída. A natureza que realmente ela não se sujeita a Deus. Então nós temos que adequar a nossa natureza realmente a Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação do cristão a um atleta. Ele diz lá em 1 Coríntios 9, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, por uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Nós precisamos de discernimento que Paulo está dizendo. Você vê que um atleta, quando ele vai para uma Olimpíada, meus irmãos, realmente o seu prazer é uma dedicação completa para conquistar, tirar a maior performance do seu estado físico, meus irmãos. Então ele se prepara, ele se abstém de todas as coisas, meus irmãos. Ele tem um domínio próprio, ele tem um domínio do seu corpo, ele tem domínio no alimento, meus irmãos. Ainda ele coloca um domínio sobre tudo que ele tem que fazer, meus irmãos. Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amém? Todo aquele que luta, de tudo se abstém.
Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro não para uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele está correndo não para uma coisa incerta. Ele está lutando, não dando soco no ar. Imagine que você realmente está dando soco no ar, não está acontecendo nada, meus irmãos. Quer dizer, ele reduz ali o seu corpo à servidão. Em outras traduções está dizendo que esmurra o seu corpo, reduzindo essa servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Quando Paulo diz de esmurrar o seu corpo, ou realmente antes subjugo o meu corpo à servidão, nós vemos que o atleta também está fazendo a mesma coisa. Ele está lutando e reduzindo o seu corpo, aquele preparo para que ele possa alcançar aquela coroa corruptível. Então, do mesmo jeito o evangelho, meus irmãos. Então, é se abster. O atleta tem que se abster de tudo, meus irmãos. O atleta, quando chega no tempo de competição, meus irmãos, ele tem que estar integrado em toda a preparação física. Ele tem que estar ali realmente alcançando o melhor da sua performance, do seu condicionamento físico. Então ele acaba tirando tudo aquele alimento que pode trazer alguma fraqueza no seu organismo ou deixar o seu organismo mais obeso. Então realmente ele condiciona o seu corpo. Então o apóstolo Paulo diz que nós como cristãos temos que condicionar a nossa vida espiritual. Se nós não condicionarmos a nossa vida, nós estamos correndo por uma coroa incorruptível, meus irmãos. Aleluia! Olha que Paulo está comparando, meus irmãos. Só que talvez o atleta, ele corre, dependendo das Olimpíadas, é porque tem atleta que ele está competindo em todo o tempo. Toda semana tem competição, todo mês, quando não vem as Olimpíadas, enquanto ele está realmente numa performance, enquanto ele ainda tem uma idade e tem uma performance, ele está competindo, meu irmão, para ganhar essas coroas corruptíveis. Meus irmãos, mas a nossa corrida, meus irmãos, ela só termina quando o Senhor Jesus voltar. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele completou a carreira e guardou a fé. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele até o final realmente ele competiu, subjugando a sua vida a servir o evangelho, meus irmãos, a servir o evangelho. Então nós temos que condicionar a nossa vida, meus irmãos. O Senhor diz que nos deu um espírito de domínio próprio, como está lá em Gálatas 5. Ele nos deu um espírito de domínio próprio. Nós temos que dominar a nossa vida, meus irmãos. Temos que dominar a nossa vida. Não podemos deixar as fraquezas dos nossos sentimentos mais, meus irmãos, nos moldarem, nos enfraquecerem, porque o sentimento, se eu não tiver o espírito de domínio próprio, como que eu vou ter o espírito de domínio próprio, meu irmão? É cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus, meus irmãos. Porque só cheio do Espírito Santo para dominar toda a fraqueza da carne. Aí que vem o preparo. Eu preciso me abster exatamente das coisas do mundo. Eu preciso me abster das coisas do mundo para ter uma performance cheia do Espírito Santo da minha vida. Se você pegar um atleta se preparando para a Olimpíada, você não vai pegar ele fora daquela condição que ele precisa. Você não vai pegar ele nos barzinhos, você não vai pegar ele fazendo lazer, comendo pizza, indo para tudo quanto é lado, perdendo tempo com conversa furada, jogando palavras pro ar. Não, ele está condicionado. Ele está condicionado. Ele gasta o tempo dele em treino. Ele gasta o tempo dele em treino. Ele só pensa em conquistar medalha. Então ele dá o melhor. Ele se condiciona. Olha o que apóstolo Paulo, que nós também temos que fazer a mesma coisa, meus irmãos. E aí? É duro se abster? É duro? Meus irmãos, mas nós precisamos se abster daquilo que nos rouba, nos tira da presença de Deus. Nós precisamos nos abster, meus irmãos, como o atleta tem que se abster dos alimentos,
Nós temos que nos abster, meus irmãos, das más conversações, se abster desse mundo de comunicação que nós temos hoje. Esse meio de comunicação, meu irmão, ele corrompe, ele corrói e ele vicia. O mundo, ele vicia, meus irmãos, porque o homem ele tem uma curiosidade. Tem uma curiosidade dentro dele, meus irmãos. É como se ele começa a assistir um capítulo de novela, ele assistiu 1, 2, e aí no terceiro, que as novelas já são preparadas para isso, para aguçar esse sentimento de curiosidade, aí no terceiro capítulo, no quarto, aí ele já está lá realmente, e isso acontece, meus irmãos, porque cria uma curiosidade. A curiosidade mata o cristão, meu irmão. A curiosidade. Vou dar uma olhadinha lá fora para ver o que está acontecendo. Vou dar uma olhadinha ali. Eu só vou dar uma olhadinha para ver como que tá as coisas ali. Essa olhadinha, meu irmão, te prende por horas e te vicia. Meus irmãos, vai te viciando. E você vai indo. Meus irmãos, sabe o que você está? Você está obeso. Você está intoxicado exatamente por este mundo virtual. É tempo de desintoxicar. Você está muito gordo, meu irmão. Você está obeso. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, da gordura natural nossa, não estou falando disso, meus irmãos. Eu estou falando exatamente de uma intoxicação, eu estou falando de uma obesidade que você tem comido, meus irmãos, todos os dias, o lixo dessa comunicação maligna que está aí, que aguça exatamente a curiosidade, meus irmãos, uma comunicação exatamente maligna, maléfica, que coloca as pessoas uma contra a outra, meus irmãos. Uma comunicação do mal, meus irmãos. Uma comunicação que defama, que agride, que ofende. Nós precisamos estar fora de tudo isso. Nós temos que fugir da aparência do mal. A palavra do Senhor diz: foge da aparência do mal, meus irmãos. Aleluia. Um cristão realmente não coloca coisas impuras diante dos seus olhos. O cristão, meus irmãos, tem que se abster de todas as coisas para ganhar Cristo, meus irmãos. Paulo ele está dizendo, meus irmãos, é tremendo que o apóstolo Paulo, aleluia, antes subjugo o meu corpo e a reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser de alguma maneira reprovado. Olha isso. O próprio apóstolo Paulo, ainda que ele pregasse com todo aquele poder da palavra. Então, meus irmãos, não adianta nós termos uma pregação eloquente, não adianta a gente ter uma mensagem eloquente, porque os fariseus tinham, os escribas tinham, meus irmãos. Eles realmente faziam longas orações nas praças, eram homens eloquentes, mas Jesus chamava eles de hipócritas. Jesus chamava eles de sepulcros caiados. E Paulo, neste momento, ele está dizendo que eu pregando, aleluia, que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha ser de alguma maneira reprovado. Então o próprio apóstolo Paulo, ele condicionava a sua vida para que ele também não fosse reprovado. Do mesmo jeito que eu tenho que fazer igual a Paulo, e cada um de nós temos que fazer igual a Paulo, meus irmãos. Aleluia. Você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus? Você tem que realmente começar a abster-se das coisas, meus irmãos, que te roubam. Você tem que tirar. Você tem que se preparar como um atleta de Cristo, meu irmão. O atleta de Cristo, meu irmão, tem os frutos espirituais. Enquanto o atleta ali vai ganhar músculo, meu irmão, vai ganhar dinâmica no seu corpo físico, meus irmãos. Um atleta do mundo que está correndo por uma coroa corruptível. Nós, meus irmãos, sabe que ganhamos os frutos do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós começamos exatamente a se abster do mundo, da maldade do mundo, das contaminações do mundo, meus irmãos, nós começamos a ganhar exatamente uma massa. Uma massa que vem do Espírito Santo, uma massa poderosa, cheia da unção, que é a paz, que é a longanimidade, meu irmão. E eu digo, olha, o cristão não pode ser tribulado. Não pode ser tribulado. E não pode ser tribulado. Eu digo, sabe o que é tribulação, meu irmão? Tribulação, tem gente que representa igual os fariseus.
Ali pregam bonito, mas quando sai, meus irmãos, aí mudou. Ele tira as vestes sacerdotais e põe as vestes de briga, meus irmãos. O atleta de Cristo, meus irmãos, pode estar em qualquer lugar, meus irmãos. Ele continua na performance. Jesus tem te chamado da performance. Fala, pastor, por que tanta essa palavra tão dura? Tão dura. Muitas vezes a mensagem tão dura, pastor. Muitas pessoas realmente falam, pastor, é muito dura a tua palavra. E muitos cristãos falam, pastor, é tremendo a palavra, porque eu preciso ouvir, eu preciso. E outros falam, é duro demais, pastor, eu não aguento. Aí eu olho a palavra, até realmente me causa uma divergência. Por quê, meus irmãos? A palavra, quando ela está causando alguma divergência, é porque tem algo dentro de você que precisa ser tirado. Tem algo de nós que precisa ser tirado. As pessoas realmente estão todas intoxicadas. As pessoas realmente estão ali obesas, intoxicadas, e elas precisam realmente ir para um especialista e ele realmente vai trazer um alimento saudável para desintoxicar. E geralmente esses alimentos, ele não agrada aqueles realmente que estão acostumados aos manjares, aos doces, aos chocolates. Daqui a pouco realmente tem que comer alguma coisa sem gosto, alguma coisa realmente que não vai deixar o corpo dele totalmente sustentado. E é desse jeito que a palavra de Deus é colocada nos nossos corações, meus irmãos. Precisamos se abster. Amém? Precisamos se abster. Precisamos ter uma vida de oração. Uma vida que muitos falam devocacional. Esse devocacional, ela vira um ritual. Se você realmente não tiver um propósito com Deus e viver a natureza. Eu vejo que as pessoas lá pegam um versículo, tem ali 1 hora de meditação, fica lá meia hora, faz um louvor de manhã. Gente, não é só isso. Olha, eu digo que tudo que você buscar o Senhor, a cada segundo que você buscar o Senhor é importante. Mas precisa mais do que isso, meus irmãos. Aleluia. Não adianta a pessoa querer ser um atleta e pegar 15 minutos exatamente, fazer uns pezinhos, meus irmãos, depois tentar entrar ali para a competição. Com certeza você não vai ter êxito nenhum. E nós precisamos, meus irmãos, entender que o mundo espiritual, ele é conquistado, meus irmãos. Aleluia. Deus nos deu tudo que nós precisamos para herdarmos a vida eterna. Ele já nos deu o perdão. Amém? O perdão ao qual nós não poderíamos realmente ser reconciliados com Deus. Estávamos realmente debaixo de maldição. E só o derramamento de um justo para realmente nos livrar da escravidão do pecado. E Jesus derramou o seu sangue por nós. Amém? Já temos esta liberdade em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos se submeter a este homem espiritual. Nós temos que viver no mundo espiritual. E para você viver no mundo espiritual, meus irmãos, entenda uma coisa. Nós precisamos andar em espírito. O Senhor diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, há uma luta entre a nossa natureza humana e a espiritual. Então, nós temos que fazer o quê? Paulo estava dizendo que ele estava subjugando a sua pessoa, a sua natureza, a escravidão a servir a Jesus. Aleluia. Para que ele pregando não se achasse reprovado. Então, nós temos que realmente se sujeitar, meus irmãos. Nós temos que se sujeitar ao Evangelho, não tem como. E outra, não é só se sujeitar ao Evangelho. Você tem que realmente correr nessa carreira que está proposta, meu irmão. E realmente alcançando o objetivo. Nós vemos um atleta. Um atleta, quando ele começa a competir, talvez ele não consiga ali correr 1 quilômetro, mas ele tem um propósito. Ele vai realmente se submeter ali o seu corpo, ele vai se abster de certas coisas na sua vida para ganhar essa performance. Então, com o tempo, ele passa a correr 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. E a mesma coisa a vida espiritual, meu irmão. Quando você vai indo, talvez tenha irmãos que você pegar não aguenta orar 5 minutos.
Ele não aguenta orar 10 minutos, ele não aguenta orar 10 minutos, meu irmão. Tem gente que pega a Bíblia, ela lê o versículo, ela não aguenta mais. Mas se nós continuarmos a fazer como Paulo disse, a subjugar a nossa natureza humana, meus irmãos, a escravidão realmente para servir a Jesus, nós vamos pegar a palavra de Deus, meus irmãos. Às vezes eu fico aqui lendo 5, 6 horas, 4 horas, se deixar eu estou de manhã, estou de tarde, eu estou de noite. Meus irmãos, eu não cesso de ler a Bíblia, isso é um prazer, meus irmãos, e eu sei que quanto mais eu ler a palavra de Deus, aleluia, mais eu vou estar numa performance espiritual. É isso que o Senhor quer da sua vida, meu irmão e minha irmã, é uma vida de oração, é uma vida realmente, meus irmãos, esse mundo é uma fantasia. Jesus, temos as coisas do mundo, mas quando nós pegamos o prazer na lei de Deus, meus irmãos, se você deixar aleluia, eu prego o dia inteiro. Se você deixar, eu tenho esse prazer, aleluia. Tem gente que eu falei que não pode, tem que trabalhar, mas o tempo que vos resta, meus irmãos, se dedica exatamente a buscar as coisas de Deus. Deus quer mudar as coisas da tua vida, e sabe quem vai mudar? É Jesus que vai mudar, quando a palavra dele estiver dentro do seu coração. Porque você começa a buscar a palavra, as coisas vão mudando, você vai ter libertação. A sua vida vai se libertando, você vai crescendo espiritualmente, a unção do Espírito Santo vai tendo harmonia dentro de você, vai tendo paz. O Espírito Santo vai tirando tudo aquilo que não é de Deus de dentro da sua vida, meu irmão e minha irmã, aleluia. Nós precisamos estar cheio desta palavra, amém? Cheio desta unção. Então, muitas das pessoas não entendem por quê, aleluia. Então, eu pergunto para você, amém? Eu pergunto para você, você lembra o que você comeu o ano passado? Você lembra o que você comeu o mês passado? Você lembra o que você comeu na semana passada? Aleluia. Eu tenho certeza que você não vai lembrar, mas eu digo que todos os alimentos que você comeu foi essencial exatamente para te manter vivo até agora, porque se você não tivesse comido, você teria morrido, com certeza. Se você não tivesse comido, você teria morrido, mas todo esse alimento que você comeu, o almoço, a janta, o café, ele foi essencial para te manter exatamente vivo, te dar força para chegar aqui. É a mesma coisa que a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia. O alimento, meus irmãos, ele alimenta a nossa alma, ele alimenta o nosso ser. Eu digo, quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, meus irmãos, ela é uma estrutura na nossa alma. A palavra de Deus, meu irmão, ela traz harmonia. A palavra de Deus nos traz o domínio próprio, amém? Toda esta inquietação que está na alma dos homens é porque a palavra de Deus não está habitando. Eu tenho falado muito essa semana, esses dias, da palavra. Eu tenho falado, meus irmãos, amém? Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver Jesus em todo momento falando da palavra, da necessidade da palavra dele estar dentro de nós. Jesus diz, se verdadeiramente creres no Evangelho, sereis os meus discípulos. Tudo está ligado à palavra de Deus. Então, para nós alcançarmos essa performance desse atleta de Cristo, meu irmão, preparado, meus irmãos, para ganhar essa coroa, homens de Deus, mulheres de Deus, realmente que vivam uma paz, uma harmonia dentro do seu lar, para serem usados pelo Espírito Santo, meu irmão, é tempo de se abster. Pode ter certeza, meus irmãos, que o mundo de comunicação que está aí neste momento, meus irmãos, ele tem roubado tudo, ele tem roubado os lares, ele tem roubado a família, meus irmãos, tem roubado a família, ele tem roubado tudo. Nós vemos hoje, meus irmãos, que praticamente os pais e os filhos não se comunicam mais, porque todos estão ali com um quadradinho na mão, na frente da sua tela, não tem mais harmonia, não se ajuntam, não se conversa, não tem diálogo, não tem nada. Porque, meus irmãos, o meio de comunicação roubou toda a cena da comunhão da família, roubou toda a comunhão da família, meus irmãos. E sabe quem está doutrinando os filhos?
Não é mais os pais. Quem doutrina é os meios de comunicação, que está doutrinando exatamente com toda essa aberração que está aí fora. Por isso, meus irmãos, é tempo de se abster, Se nós realmente não precisamos tirar, meus irmãos, do nosso caminho. Isso está roubando a tua maturidade espiritual, isso não deixa você crescer espiritualmente. Você precisa tirar, meus irmãos. Olha, tira a TV, tira tudo, isso é lixo, meu irmão. Tudo é lixo, meus irmãos, tudo. A gente está aqui envolvido com a internet, mas quanto menos coisas a gente realmente mexer, aleluia, não ter, tira. A gente precisa pôr aí a nossa rádio no ar, nem página de Facebook eu tenho, nem quero me envolver com esse tipo de coisa, meus irmãos. Eu quero me abster. A minha comunicação é com os irmãos, meus irmãos. Eu tenho que usar o meio de comunicação, ele tem que ser para edificação. Fora disso, meus irmãos, quem tem que aparecer é Jesus. Nós não temos que aparecer, meus irmãos. Nós temos que fazer as coisas para edificação espiritual, meus irmãos. Nós temos que fugir de toda a aparência do mal. O cristão, ele tem que ter uma vida reservada, ele tem que ter uma vida para Jesus, meu irmão. E quando nós tivermos que ter comunhão, é com os irmãos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. É para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te edificou. Então nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos. Se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. Mas o Senhor, Ele quer algo de nós. Ele quer algo maior de nós, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século. Não podemos estar conformados com este século, meu irmão. Esse século é o século da perdição. Esse século que vai dar um cálice de tontear por uma geração, preso nas fábulas deste mundo, meus irmãos. Nós precisamos acordar, meus irmãos, porque senão nós vamos ficar atolados por toda essa diversão que tem no meio dessas coisas. É aonde que o diabo mais tem trabalhado, é onde o diabo realmente tem mais destruído os lares, as famílias, porque Satanás, meus irmãos, ele entra dentro da sua casa hoje. Você não precisa ir para lugar nenhum, meus irmãos. Você não precisa ir para lugar nenhum, meus irmãos. Eu digo, o mal está dentro da sua casa. O mal está quando você liga um meio de comunicação e entra todo aquele lixo para dentro da sua casa. A doutrina do diabo, a doutrina do erro. Meus irmãos, a doutrina, a gente sempre está pregando, meus irmãos. O diabo traz a doutrina dele. Enquanto o Senhor diz, sede santo. Enquanto o Senhor diz, para não adulterar. Para o Senhor diz, tira as coisas imundas de frente dos teus olhos. Nós vemos, meus irmãos, que a doutrina do diabo, ela entra exatamente dentro dos lares, trazendo todo tipo de filme, de novela, todo tipo de baixaria, de sensualidade. Meus irmãos, está trazendo exatamente o adultério, a prostituição. Meus irmãos, tudo lixo as pessoas estão comendo. Mas, meus irmãos, nós temos que realmente olhar para Jesus, para o autor e o consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu não sou arcaico, não, meus irmãos. Eu vi muita TV lá no passado, assisti muito vídeo, mas Jesus abriu os meus olhos, meu irmão, para ver quanto lixo do diabo eu comi. E glória a Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos, os nossos entendimentos, para que a gente realmente entenda e tenha discernimento. Como Satanás tem entrado na vida das pessoas, meus irmãos, e elas não têm discernimento, que estão comendo lixo, estão comendo doutrina do diabo e vão acostumando com o diabo, meu irmão, vão acostumando com a doutrina do diabo. Por quê, meus irmãos? Se você vai fazendo as pessoas ouvirem o erro e acostumarem com o erro, para ela vai ser normal, é isso que o diabo quer. As pessoas, meus irmãos, se o diabo começar a realmente levar uma doutrina, casa descasa, se prostitui, hoje está com outro, meu irmão, você começa a conviver no meio disso, sabe o que é? Você vai achar normal.
você vai achar normal, você se acostuma com o erro, você se acostuma com o pecado. Mas quando você realmente vive a palavra de Deus, meu irmão, quando você vive a palavra de Deus, meus irmãos, aí você realmente, o pecado, você já não suporta mais. Meus irmãos, é como você realmente está vestido de uma roupa branca, meus irmãos, e de repente cai uma manchinha de graxa naquela tua roupa branca, meus irmãos, ou um pingo de tinta vermelho, aquilo vai realmente ficar muito chamativo, não vai? Então é o pecado exatamente na vida do cristão que vive na palavra de Deus, meus irmãos. Agora, se você pegar uma pessoa realmente que vive totalmente suja, se cair alguma manchinha, meu irmão, não vai fazer nem diferença, ninguém vai reparar, porque ele já está todo sujo. Assim é o pecado que Satanás está fazendo entrar na casa das pessoas pelo meio de comunicação. Vai jogando, as pessoas vão acostumando, meus irmãos. Porque as más conversações corrompem, vai corrompendo. Meus irmãos, nós precisamos nos abster. O Senhor está dizendo, se você não se abster, meus irmãos, sabe o que é isso? Você viciou. Você não consegue. Quantas pessoas não conseguem? Pô, o pastor falou de tirar a televisão, e agora? Vai chegar à noite, eu vou assistir o quê? Puxa, de domingo tem lá o Blim Blim lá, não sei o quê, tem o outro lá, então tem tudo lá, pô, vai tirar, e depois chego em casa, meus irmãos, não vou ter uma televisão, chego cansado do serviço, não tenho uma televisão, pô, pastor, pô, a gente chega cansado, trabalhou a semana toda, pô, a gente tem que divertir um pouco. Vai, é isso que o diabo mesmo, tira a tua palavra, deixa ser cego, você está com uma vida toda confusa, você realmente não tem paz de espírito, meus irmãos, você é uma pessoa que às vezes tem agressividade dentro de você, pessoas que não conseguem às vezes nem dormir, pessoas angustiadas, meus irmãos, e ainda está comendo lixo. É tempo realmente de se abster. Olha, a palavra hoje, Deus está falando, é tempo de se abster do lixo. Lixo. Meus irmãos, vai chegar um momento que a palavra de Deus vai sumir e vai só ficar o lixo. Vai sumir, meus irmãos. As pessoas não entendem que a ação do diabo é fazer realmente as pessoas se desviarem da verdade de Deus e andarem em dissolução, andarem desse jeito. É isso que vai acontecer. Isso profeticamente já está acontecendo, meus irmãos. As pessoas não entendem que a operação do erro já faz tempo que está. Ele está trabalhando em diversas áreas, meus irmãos. E nós vemos que os dias são maus. O cenário já está sendo preparado para tudo acontecer para a volta de Jesus, para a manifestação do anticristo, meu irmão. Então está tudo preparado. O mundo vai ficar um caos, meus irmãos. Precisa ter um caos no mundo, um descontrole no mundo, porque a operação do anticristo vai entrar, meus irmãos, porque ele já está em operação, meus irmãos. Então nós precisamos ter entendimento e discernimento, que nós precisamos estar preparado, nós precisamos realmente estar revestido, né, de toda a armadura de Deus. Nós temos que estar preparados, meus irmãos. E ainda que Jesus não volte, mas amanhã nós não estejamos mais aqui, mas nós vamos estar na glória com o Senhor. Amém? Nós vamos ficando com essa mensagem. Aleluia, creia somente, amém, glória a Deus, a palavra que edifica, a palavra que instrui, que dá discernimento na tua vida. Deus está falando de você se abster, meus irmãos. Você tem que fazer igual Paulo, ele subjugou o seu corpo à escravidão. Sabe o que é isso? Ele pegou o seu corpo e falou, você vai fazer o que eu quero, não o que você quer. Sabe que você tem que chegar para você e falar para você mesmo, você não vai fazer o que você quer, você não vai assistir mais televisão. Ah, meu eu quer assistir televisão. Não, o meu eu agora vai ler a palavra de Deus. Aleluia, isso, subjugar o seu corpo à escravidão, meus irmãos, é isso. Não é fazer o que o seu corpo, a sua natureza quer, é fazer aquilo que o Espírito Santo
quer, meus irmãos, aleluia, porque o corpo, meu irmão, não quer. A carne, ela milita contra o espírito, a carne não quer, a nossa natureza humana não quer, a nossa natureza quer descanso, churrasco, passeio, meus irmãos, diversão, e filmes, meus irmãos, e uma tela, se deixar, põe uma tela de 100 polegadas, meus irmãos, e olha, tem uma TV aqui, olha, tem 300, 500 canais, olha, tem tudo, é isso que o diabo quer, meus irmãos, que você tenha o máximo de canal, que você realmente sai de um canal, entra pro outro, e ó, Deus está falando, meus irmãos, é triste, meus irmãos, é triste, meus irmãos, eu vejo quantos irmãos precisam de edificação espiritual, e estão com a cara naquela TV, com a cara no futebol, com a cara ali, com a cara lá, meus irmãos, e estão tudo realmente numa situação anêmico espiritual. Estão fracos, sabe por quê? Ele não tem um espírito de domínio próprio, ainda o espírito da sua carne o domina. Você não pode mais deixar, meu irmão, Deus está falando, você quer crescer espiritualmente, quer ser usado, quer ver a glória de Deus na sua vida, quer ver o poder de Deus na sua vida, você tem que se sujeitar a Deus, meu irmão, se sujeitar, aleluia, meus irmãos, olha, quantas igrejas, meus irmãos, no passado, que tinham homens fervorosos, meus irmãos, pelo poder de Deus, o temor. Não estou falando de usos e costumes, sempre falo, não estou falando de usos e costumes, estou falando de temor. Realmente, de conhecer a palavra, de meditar na palavra. Pessoas realmente que tinham realmente o caráter de Cristo na sua vida. E nós precisamos, meus irmãos, de homens e mulheres cheios da presença de Deus para fazer a diferença, e Deus vai te usar, minha irmã. Aleluia, labaxaramanácia, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, que esta palavra possa penetrar, Senhor, como o apóstolo Paulo, Senhor, para que ele não se achasse reprovado, para que essa palavra penetre também nos nossos corações, meu Deus, para que nós pregando aos outros também não se achamos reprovados, meu Pai, aleluia, que o Senhor possa mover, meu Pai amado, dando direção, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, levantar aqueles que estão prostrados, cansados, desanimados, Pai amado, por um renovo espiritual cheio da Tua presença. Meu Deus, toma esses homens, Pai amado. Meu Deus, Senhor, que esses homens possam, Senhor, ser sim, meu Deus, ser sacerdote, Pai amado, essa autoridade dentro do seu lar, meu Deus, que haja um despertar dentro dos seus corações, meu Pai amado, Senhor, no qual o inimigo tem roubado, Senhor, o seu tempo, a sua vida, meu Deus, trazendo toda esta confusão, mas que a partir de agora, meu Deus, Tu desperta no coração, abre essa visão, esse discernimento, meu Deus, que o Senhor também toque naqueles que estão enfermos, Senhor, que quebre toda a opressão do mal, renove a cada um neste momento, meu Deus, e nós já te pedimos a Tua bênção, meu Deus, que o Senhor prepare esse dia, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, abençoe, Pai amado, e faça prosperar os Teus servos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Vamos ver quantos atletas de Cristo realmente se preparam aí para alcançar essa coroa incorruptível. Glória a Deus. Estamos correndo, meu irmão. Você está correndo, eu estou correndo. Aleluia, para alcançar. Nós precisamos vencer o mundo. A vitória do cristão está em vencer o mundo. Quem vence o mundo? A nossa fé. Então, para vencer o mundo, meu irmão, nós temos que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Se sujeita a Deus. Desça na presença de Deus, aprenda do Senhor, para que você possa resistir às investidas do diabo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Amém.